Olá pessoal, eu sou Henrique Natalino, sejam bem-vindos a mais uma coluna Café com Política aqui no canal do professor Rossano Sobrinho. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, tratando sempre de temas de interesse nacional e internacional. Hoje eu gostaria também de tratar de um tema internacional importante, não é? Não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Recentemente nós tivemos uma transição de poder no mês de janeiro, né, do presidente Trump para o presidente Joe Biden, não é? O primeiro um presidente do Partido Republicano e o segundo um presidente do Partido Democrata, não é? Agora nós estamos aí já próximos aos 100 dias da administração Joe Biden, não é? Os 100 primeiros dias. Desde a época em que o presidente dos Estados Unidos era Franklin Roosevelt, né, nos anos 30, existe essa tradição dos 100 primeiros dias, não é? Que é muito simbólica, não é? Porque traz aí as grandes prioridades, as grandes linhas, aquilo que realmente interessa para a administração, porque são os programas emergenciais, os programas prioritários que são colocados na mesa e que são implementados, não é? No caso do presidente atual dos Estados Unidos, né, o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, né, que são dois políticos já experimentados, né, principalmente o presidente, que já foi senador desde 1972, 73, por aí, até 2008, né, quando ele assume a vice-presidência do governo Barack Obama, né, e depois ele é eleito em 2008, em 2020, né, derrotando Donald Trump. Temos aí um político muito experimentado, né, uma pessoa que já conhece os meandros da Casa Branca, como funciona a lógica da política no Congresso americano, né, que já tem uma experiência política e administrativa. O Joe Biden, ele estabeleceu no seu discurso de posse, no dia 20 de janeiro de 2021, quais são os principais pontos que a sua administração vai perseguir, não é? Vocês já devem ter acompanhado, por exemplo, né, que os Estados Unidos estão bastante adiantados na vacinação da sua população, não é? O presidente Biden estabeleceu uma meta de 100 milhões de vacinados durante os seus 100 primeiros dias. Ele alcançou essa meta na metade desse tempo, né, nos 50 primeiros dias, e ele dobrou a meta, né, para 200 milhões de vacinados até o 100º dia do seu governo. Parece que hoje já temos aí cerca de 160 milhões de vacinados. Teremos aí até o dia 29 de abril para que o presidente aí consiga dobrar a sua meta de vacinar mais de 2/3 da população dos Estados Unidos, o que é um feito extraordinário, não é? Dado que no ano passado houve ali uma série de problemas de coordenação do país, né, com os estados, o governo federal, não é? Muito semelhante ao que nós tivemos aqui, mas de uma forma bem menos, talvez, drástica, né, como está acontecendo no Brasil. Mas vamos então às prioridades dessa nova administração dos Estados Unidos, né? Em primeiro lugar, a questão da pandemia, né, em termos de saúde pública. Aqui no site da Casa Branca, o presidente diz que quer retomar o funcionamento da economia, tendo como principal vetor, não é, de retomada da economia a vacinação em massa da população, não é? E isso já é quase um consenso entre os economistas, não é? Para que um país possa retomar a normalidade, ele precisa vacinar em massa, não é? Ele precisa imunizar a população para que as internações diminuam, para que as contaminações se reduzam, não é? Para que os prejuízos com o fechamento das atividades comerciais, industriais, agrícolas, não tenham mais impacto sobre a economia. Então é fundamental avançar com a vacinação, adquirir vacinas, desenvolver novas tecnologias e manter a população educada e consciente sobre a necessidade de afastamento, uso de máscara, higienização e imunização, né? Parece que isso aí tem sido a prioridade central desses 100 primeiros dias do presidente Joe Biden, né? Outra prioridade da sua administração, pelo que estamos vendo aqui também no site da Casa Branca, é o posicionamento dos Estados Unidos sobre as emergências climáticas, não é? Sobre a mudança do clima.
o tema do meio ambiente, para a administração anterior, era um tema ausente, não é? Donald Trump praticamente tirou esse item aí da sua política nacional e da sua política externa. Então, é importante que a gente entenda que os Estados Unidos estão tentando retomar a sua importância no mundo, né, a sua centralidade política e diplomática por meio da agenda ambiental. Então, é importante para o Joe Biden colocar esse tema como um dos mais importantes da sua administração, seja em políticas públicas, não é, em todas as áreas, seja no modo com que a Casa Branca, não é, que é a sede do governo dos Estados Unidos, está conduzindo as políticas aí para pequenos comerciantes, né, para o setor agrícola, não é? E nós teremos em breve uma grande cúpula climática, que eu quero até comentar aqui quando chegar mais perto, né, dessa cúpula, reunindo todos os países do mundo, né? O Brasil foi convidado também a participar, não é? E está sendo cobrado pela Casa Branca também para se posicionar acerca da proteção do meio ambiente, acerca das queimadas na Amazônia, a redução da legislação protetiva, né, das reservas florestais e o desmantelamento do Ministério do Meio Ambiente, né, que causa também prejuízos enormes para todo o setor agrícola e o setor mais ligado aí à agricultura. Bom, então é um tema importante que creio que será também cobrado aí em termos de diplomacia com a América do Sul, né? No site da Casa Branca também está aqui a questão da igualdade racial, não é? Com a implementação de novas políticas, de novas medidas, né, que garantam essa igualdade de oportunidades, não é? Para reduzir as barreiras, né, que nos Estados Unidos é um problema muito sério, tanto quanto no Brasil, né, de discriminação no sistema de saúde, no sistema educacional. Então, tudo isso aí tem que ser, na visão do presidente Biden, não é? Objeto aí de políticas públicas e de ação governamental. A questão também da retomada econômica é um tema fundamental para que os Estados Unidos retomem a sua primazia econômica, né, o seu crescimento econômico após a pandemia. E o presidente Biden apresentou ao Congresso um grande plano de recuperação econômica, não é? Que é chamado de Plano Biden, não é? Que envolve gastos públicos imensos, né, da ordem aí de 3 trilhões de dólares, mais ou menos aí 10 vezes o Plano Marshall, não é? Que é o plano que foi implementado na Europa depois da Segunda Guerra para a reconstrução do continente, né, depois das cinzas da guerra, né, das ruínas, né, da Segunda Guerra Mundial, que ajudou, né, na recuperação econômica europeia. Esse plano de Joe Biden também é um dos pontos centrais aí da sua nova administração, dos carros-chefes, né? E ele pretende gastar dinheiro basicamente com infraestrutura, não é? Modernizando a infraestrutura, gerando empregos, não é? Modernizando escolas, o sistema de saúde norte-americano, não é? Dando mais subsídios para estudantes, para pequenos comerciantes e tentando equilibrar melhor as prioridades do Estado americano. Vocês sabem que nos Estados Unidos não existe um sistema público de saúde como no Brasil, um sistema unificado, universal, não é? Lá eles estão ainda muito para trás em relação ao que foi feito no Brasil, não é? Isso aqui poucas pessoas têm uma consciência do quão avançamos aqui no Brasil com a implementação do SUS, né? Que já tem aí uns 30 anos de existência, né? Desde a Constituição de 1988. Então, os Estados Unidos pretendem agora dar uma grande guinada, não é? Aumentando impostos dos setores de maior renda, dando mais alívios de impostos para setores menos favorecidos, não é? Com uma política de equidade tributária e aumentando o gasto público no sistema de saúde, sistema educacional, modernizando as universidades e principalmente investimento em tecnologia, não é? Porque é esse o ponto que vai levar o país a continuar liderando, né, o setor de pesquisa e desenvolvimento no longo prazo. Então é um ponto importante também. No sistema de saúde pública, né, como eu já adiantei, o presidente também pretende avançar com aquilo que eles chamam lá de Obamacare, não é, que é um sistema ainda bastante incipiente, não é, de
tentativa de universalização da saúde pública, mas eles pretendem ir além, não é? Melhorando ainda mais o acesso à saúde pública. No campo da imigração, o presidente Biden, perdão, ele também pretende aumentar, regular melhor o sistema imigratório dos Estados Unidos e incorporar mais de 10 milhões de imigrantes ilegais que estão já dentro dos Estados Unidos, vivendo lá, não é, trabalhando na economia americana, mas que ainda não tiveram acesso à cidadania. Então, na visão da Casa Branca, é importante organizar esse sistema imigratório caótico, não é, que gera aí tanto sofrimento e tantos prejuízos ao país pela falta de uma política mais ambiciosa. E, num último plano, segundo a Casa Branca, a prioridade do presidente Joe Biden é restaurar o papel de liderança dos Estados Unidos no plano global. Liderança não apenas militar, mas a liderança política em questões centrais como meio ambiente, direitos humanos, segurança, democracia, não é? Instituições liberais, não é? E, enfim, tornar os Estados Unidos novamente um país que tem um papel de liderança, né? De exemplo, né? Para a diplomacia global. Não é? Então vejam que é uma agenda muito ambiciosa, uma agenda que sem dúvida nenhuma vai trazer uma grande discussão, não é? E sempre reitero, né, como analista político, né, eu sou também um dos fundadores de um blog, né, chamado Fora da Cadência. Depois vocês procurem lá no Instagram, que faz análises semanais aí sobre política pública, política internacional e política em geral, não é? A gente sempre está tocando aí nesse tema sobre a democracia dos Estados Unidos, né, sobre a administração Joe Biden, né, o que eles têm feito lá. Isso vai trazer impactos para o Brasil? Sem dúvida nenhuma, não é? Essa mudança de poder na Casa Branca já impacta no Brasil desde o mês de novembro, não é? Há um enfraquecimento das alianças externas do atual governo brasileiro, não é? E a principal dessas alianças, né, o principal modelo para o atual presidente brasileiro era o presidente Donald Trump, não é? Que perdeu as eleições no ano passado. Não é? Então, os Estados Unidos hoje estão sob uma liderança social-democrata muito mais liberal, muito mais globalizada, muito mais antenada, né, com o mundo em que nós vivemos. E isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer consequências, sim, para o restante da administração atual no Brasil, não é? Que terá, sim, que ter uma visão mais atualizada sobre temas internacionais, não é? Isso aqui depois eu posso discutir com vocês melhor sobre a política externa brasileira, não é? Mas eu creio que o presidente Biden trará sim mudanças aí no tratamento que o Brasil tem dado a temas como meio ambiente e direitos humanos. Se não fizer essa mudança, nós ficaremos ainda mais internacionalmente isolados. Então eu creio que temos que prestar muita atenção no que está sendo feito nos Estados Unidos, né? É um momento histórico, não é, de retomada de uma agenda social e de uma economia responsável diante de uma catástrofe global, não é, que nós vivemos aí nos últimos 2 anos e que tem cada vez mais mostrado a importância de líderes, né, de estadistas que têm uma visão ampla, generosa, ousada, ambiciosa e certeira, né, para lidar com esses grandes problemas que exigem a reconstrução das instituições, a melhoria da governança econômica e a capacidade de buscar soluções conjuntas para os problemas que assolam toda a humanidade. Eu sou Henrique Natalino e até semana que vem aí no próximo Café com Política. Um abraço a todos e um ótimo domingo. Tchau, tchau.